Olá, pessoal. Eu sou o Douglas, especialista em e-mail marketing aqui da Conta Azul. Hoje vou apresentar para vocês algumas estratégias de e-mail marketing, de como implementar isso na sua empresa e os ganhos também que tem com essa mídia. Para você que vende produto ou oferece serviços, esse é um ganho bem legal de fazer uma divulgação super barata. Então, vamos começar. Legal. Vamos começar com algumas funções simples de o que, na verdade, afinal de contas, o que é e-mail marketing e qual a sua real função. Na verdade, e-mail marketing nada mais é que um relacionamento com o seu cliente. Então, mesma coisa como se você faz quando um cliente vai na sua loja ou entra em contato com você, você tem todo um tipo de relacionamento com ele. Você dá bom dia, você tenta entender qual é que é o problema do seu cliente, o que ele precisa. Então, e-mail marketing vai ser praticamente a mesma coisa. Vai ser como uma vitrine da sua loja, que vai ser sempre na caixa de entrada do e-mail do pessoal do seu cliente. Então, você tem que ter esse tipo de relacionamento com o usuário. Você não pode ofertar direto o seu serviço. Você, quando você recebe um cliente na sua loja, você não divulga direto o seu produto, e sim você tem que ter esse tipo de relacionamento. E-mail marketing praticamente é a mesma coisa. Então, você vai estar todos os dias na caixa de entrada do usuário. Então, você tem que ter esse tipo de relacionamento. Começando, a gente tem que entender que e-mail marketing ele tem três funções, três tipos de e-mails: os comerciais, os informativos e os de serviços. Os comerciais, ele praticamente tem um objetivo maior de ofertar o seu produto, de divulgar o seu serviço. Por exemplo, promocionais, um incentivo de vendas, uma campanha sazonal. Os informativos, ele já tem um objetivo diferente. Você vai informar para ele alguma matéria relacionada ao seu produto. E os de serviços, eles são praticamente os de sistemas. Uma confirmação de pedido, um cancelamento de produto, um cancelamento de serviço e um e-mail de boas-vindas. Para a gente saber os tipos de e-mails mais visuais, eu trouxe 3 exemplos aqui de comerciais para a gente conseguir entender. Pode ver que dessas 3 peças de e-mail, o objetivo principal é a venda do produto. Então, é uma campanha, por exemplo, esse primeiro, o do Pense Carros, é uma campanha de bom dia, tem a liquidação Pense Carros, onde ele oferece 6 produtos. Aqui também no Submarino, o objetivo principal do e-mail, ele é a venda do produto. E do hotel urbano também, a divulgação do serviço dos hotéis. Já nos informativos, o objetivo principal do e-mail é o conteúdo. Então, você vai relacionar o conteúdo ao objetivo da sua empresa. Então, por exemplo, se você trabalha com manutenção de computadores, você pode trazer notícias relacionadas a este tipo de serviço. Então, o objetivo principal dele é a informação, mas você pode também agregar
o seu produto a essa informação. Por exemplo, o Windows 10, que foi lançado. Você pode trazer essa informação do Windows 10 e trazer também uma informação que você tenha à venda isso na sua loja. Assim como fazem o Pensa Empregos. Pensa Empregos, eles noticiam algo específico da empresa, que tem a ver com a empresa. Por exemplo, confira as profissões em alta e em baixa de 2014, com outras matérias relacionadas à divulgação das vagas deles. E o Olhar Digital também, com o objetivo mais principal. Já os de serviços são aqueles que são mais de sistemas. Por exemplo, você se cadastrou para receber alguma newsletter, se cadastrou para comprar algum produto da sua loja, você recebe um e-mail de boas-vindas, ou se você cancelou algum tipo de serviço, você recebe um comunicado que o cancelamento foi efetuado. E aqui tem 3 tipos de e-mail, também de sistemas. O que a gente tem que pensar nas nossas peças também, os fatos que são muito importantes para e-mail marketing e que muitas das empresas não utilizam. Então, por exemplo, o usuário, quando abre a caixa de e-mail, ele leva de 2 a 5 segundos para decidir se o e-mail deve ser visualizado ou não. Ou seja, seu e-mail tem que ter, o assunto do seu e-mail tem que ser muito objetivo, tem que ser curto, tem que ser exatamente objetivo. Então, invista em assuntos de e-mail mais curtos, mais diretos, que chamem a atenção. Por exemplo, assim, a gente recebe, geralmente, por e-mail, pela parte da manhã, a gente recebe muitos e-mails marketing. E o teu tem que destacar realmente entre os outros. Então, a leitura também se dá normalmente da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, por que isso? Isso é muito realmente objetivo. Não adianta pegar e inventar muita coisa, começar alguma informação de baixo ou da direita para a esquerda. A pessoa vai começar realmente da esquerda para a direita e de cima para baixo. E os usuários, eles clicam em diversos links do e-mail. Então, quanto mais links na peça, melhor. Tem questões de regiões em branco do seu e-mail, na parte do texto. Então, geralmente, quando tu vai colocar na peça, coloque links nas imagens, coloque link nos textos, porque quanto mais, o objetivo do e-mail marketing é levar para o seu site. E há 3 tipos de perguntas que a gente tem que fazer quando a gente está disparando um e-mail marketing. Então, qual é a empresa? O que você quer que o cliente faça? E por que o cliente deve fazer? Qual é a empresa? Você pode divulgar de diversas formas. Você tem que apresentar na sua peça ou no remetente do e-mail, por exemplo, conta azul, ou com o logo da sua empresa no início do seu e-mail marketing. O que quer que o cliente faça tem que ser realmente objetivo. Então, você quer divulgar um produto e você quer que a pessoa compre. E por que ele deve fazer isso? Porque ele está em oferta ou não? Então, você tem que deixar muito claro. Mesmas coisas como serviços. Então, você vai divulgar um serviço seu, você vai incentivar que o usuário tenha esse serviço, e você também tem que colocar qual é que é a vantagem que o usuário tem de fazer esse serviço com você. Além disso, as peças elas têm que ser bem pensadas para mobile. Então, o mobile hoje cada vez mais a gente fica no telefone, celular a gente vê as mensagens com mais
cada vez mais a gente utiliza o mobile para isso. Então, um e-mail não é nada diferente, realmente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar que a nossa peça de e-mail, o nosso e-mail, vai também ser visto no mobile. Então, tem que pensar que os caracteres do subject, do assunto do e-mail, tem que ser curtos. Porque às vezes a gente olha, a gente vê ele completamente pela metade se ele for muito longo. Então, você pode testar com 50 caracteres, com espaço. E você pode também investir na sua peça de e-mail marketing com call to actions maiores, mais adaptados também. Então, por exemplo, já peguei muito e-mail que você abre e meu dedo não dava certo no botão da minha inscrição, no botão comprar. Então, investir em call to actions em botões mais altos, mais maiores, e que seja lido sem dificuldade em smartphones. Então, um dos piores erros que tem em e-mail marketing é você trabalhar com alguma base comprada, trabalhar com uma base, uma pessoa que pediu para sair da sua base e você continua mandando esse e-mail. Utilizar o e-mail marketing apenas em imagem. Você tem que mesclar o e-mail com texto e imagem. E não excluir os hard bounced em e-mails que não abrem. Então, o que é hard bounce? Hard bounce é um e-mail que ele não existe mais. Então, por exemplo, é um e-mail que você tinha ou algum usuário tinha e desativou. E isso retorna para a ferramenta, informando como sendo hard bounced. Então, você pode retirar isso da sua base. O que você deve analisar nos resultados de e-mails? Ver realmente se as suas mensagens foram enviadas, quantas elas foram entregues. Como eu falei antes, nós temos duas situações, que é o hard bounced e o soft bounced. Hard bounced são e-mails que não existem mais. Soft bounced são e-mails que estavam com alguma caixa cheia e retornou. Unique opens, que são a taxa de abertura, onde você vai ter o termômetro de como está indo a taxa de abertura do seu e-mail, se a sua campanha está sendo relevante para os seus usuários. Os unique clicks, que são quantos desses usuários que abriram, quantos desses usuários que você enviou a mensagem clicou e quantos tiveram de descadastro. É uma análise bem importante que quando você tem muitos descadastros, pode ser que você esteja impactando muito mal o usuário. De alguma forma, você está mandando muito e-mails ou você não está seguindo corretamente alguma boa prática de e-mail ou aquele conteúdo não foi relevante. Por que um empreendedor precisa investir em e-mail marketing? Basicamente, você vai conseguir aumentar suas vendas e alcançar mais clientes. Você vai conseguir divulgar seus produtos e serviços. Informativos também sobre a sua empresa, algum evento que a sua empresa estiver passando. E aprendendo essas boas práticas de e-mail, você deixa a sua mensagem mais relevante. Ou seja, você pode cair mais em caixa de entrada. E quais os passos agora para a gente conseguir implementar esse e-mail marketing na sua empresa? Primeiramente, basicamente, a gente tem que criar um e-mail sender, que é basicamente um e-mail que vai disparar os e-mails marketing para seus usuários. Então, você pode colocar algum contato, @ o nome da sua empresa,
serviços, nome da sua empresa, definir realmente o nome do remetente, se ele vai ser o nome da sua empresa ou vai ser um nome pessoal. Aqui, na verdade, a gente tem uma estratégia bem grande, que se você for colocar um nome pessoal de algum vendedor seu, você tem que colocar o nome da pessoa e dizer de onde ela é, para você conseguir identificar, quando a pessoa abre o e-mail, recebe o e-mail na caixa de entrada, da onde que essa pessoa é e como ela pode identificar a sua empresa ali. Então, esse e-mail sender, ele tem que ser um e-mail ativo, não pode ser um e-mail falso, porque você vai receber muitas respostas desses e-mails na sua caixa. Por exemplo, você vai conseguir identificar se a pessoa quer se descadastrar do seu e-mail e não consegue com algum link na peça. Se a pessoa quer saber mais informações sobre os produtos ou serviços. Então, essa é uma estratégia bem interessante. Você pode utilizar o próprio canal de e-mail com respostas do que você divulgou para conseguir responder alguma dúvida do usuário e conseguir efetivar essa venda. E acompanhar ela diariamente. Sempre quando você manda e-mail, você tem que já ver corretamente se você já está recebendo as respostas, se o e-mail do seu usuário que você mandou mudou de alguma forma, para você conseguir atualizar e responder mais perguntas também dos usuários. Então, outros passos também é definir que ferramenta de e-mail marketing você tem que usar para sua empresa e qual é a mais que você mais vai se adaptar para instalar na sua empresa. Então, a partir dessa escolha, você vai ter que fazer algumas configurações básicas. Geralmente você faz com algum usuário que cuida do seu site, que lida com o servidor da sua empresa, com o domínio da sua empresa. Você tem que fazer 3 configurações básicas, que é o DKIM, SPF e CNAME. Essas configurações, praticamente, você vai habilitar que a ferramenta tenha permissão de utilizar o domínio da sua empresa. Então, por exemplo, na Conta Azul, a gente tem que fazer essa configuração para a ferramenta de e-mail marketing conseguir utilizar o domínio @contaazul como sender, como ferramenta que pode utilizar esse e-mail. Então, essa parte de configurar essas 3 opções, ela é muito importante, porque ela vai conseguir passar pelos filtros de spam. Por exemplo, o servidor de e-mail, ele vai conseguir identificar que aquela ferramenta X está realmente autorizada a utilizar o seu domínio e passar no filtro de spam. Muitas das empresas compram uma ferramenta de e-mail marketing, instalam uma ferramenta de e-mail marketing, não fazem esse tipo de configuração. Então, se você não tem esse tipo de configuração, você já vai cair em caixa de spam diretamente. Então, você entra em contato com um profissional de tecnologia da sua empresa, o profissional que cuida do seu site, ele vai conseguir fazer esses tipos de configurações para você. Então, aqui eu listei 4 ferramentas que você pode utilizar. São 2 gratuitas e outras 2 com baixo custo. A primeira é o MailChimp, que ela disponibiliza 12 mil envios mensais gratuitos para uma base de até 2 mil pessoas. Então, por exemplo, você tem uma base de até 2 mil e-mails
e você pode enviar até 12 mil mensagens. A partir daí, você tem que fazer um pagamento para o MailChimp. Então, se você passar desse número de envios mensais, e se a sua base for maior que 2 mil e-mails. A gente tem a Simplecast também, que é uma ferramenta super simples de usar, e você paga somente pelo que você vai enviar. Se você não enviar naquele dia, você não precisa pagar. Se você não enviar naquela semana, você não precisa pagar. Você pode calcular exatamente o que você vai enviar naquele mês e efetuar o pagamento. Tem a MedMini, que também ela é uma ferramenta paga, super fácil de usar. Elas são em inglês, mas são super tranquilos, bem intuitivas de utilizar. O grande diferencial dela é que ela permite a criação e gestão das peças do seu e-mail diretamente na ferramenta. Então, você não vai se preocupar com o design da peça e você mesmo pode fazer a peça de e-mail marketing. Paga também por pacotes mensais. E tem o Nitro News, que ela também é uma ferramenta gratuita. Ela é praticamente parecida com o MailChimp, que ela entrega até 5 mil e-mails marketings de envios por mês, com uma base de até 1.000 contatos. Onde você pode buscar mais informações também sobre e-mail marketing, a gente tem algumas dicas no nosso blog de e-mail marketing para pequenas empresas e com 4 dicas rápidas. Aqui está o link, não precisa se preocupar que a gente vai deixar disponível essa apresentação. E-mail marketing com a aba de promoções do Gmail, e como ela tem impacto na sua campanha. As abas de e-mail são aquelas que o Gmail vem utilizando desde o ano passado, que é a aba principal, a aba social e a aba promoções. Muitos e-mails marketing estão caindo nessa aba promoções, e aqui nesse conteúdo a gente consegue identificar qual é a vantagem de cair lá ou cair na aba principal. Aqui também a gente tem uma planilha de cadastro de cliente que vai conseguir organizar melhor o cadastro dos seus clientes e conseguir subir o mailing para sua ferramenta. Se você utiliza o Conta Azul, fica muito mais fácil, porque você pode ir na hora de cadastro de clientes, efetuar o download de todos os seus clientes que estão no Conta Azul e conseguir fazer o upload dentro da ferramenta. Outras informações que são legais, que aparecem, que é o Return Path. A Return Path é uma empresa que praticamente certifica seus domínios de e-mail, e lá você consegue muitas informações. E a Reputation Authority, que ela praticamente vai ver qual é que é a reputação do seu domínio de e-mail. Então, agora a gente vai abrir para algumas perguntas. O Egon aqui, que está me ajudando nas perguntas, a gente vai responder algumas. Pode ser de dúvidas de todos. Então, a primeira é da Natasha. E vocês vão falar sobre e-mails automáticos e disparos de acordo com o comportamento.
adoro o trabalho que vocês fazem quando o contato inicia o período de testes e queria entender a metodologia de vocês. Bom, basicamente, como eu falei ali de e-mails de serviços, a gente tem que ter um tipo de relacionamento com o usuário. Então, quando o usuário se cadastra para receber algumas divulgações nossas, a gente tem a preocupação de conseguir fazer esse relacionamento o melhor possível. Então, no nosso primeiro e-mail, quando a pessoa se cadastra, a gente tem um e-mail de boas-vindas, que a gente dá as boas-vindas para o usuário e consegue também mostrar ali quais são os nossos principais objetivos. Então, a gente traz muito conteúdo para o usuário. Então, a gente tenta também entender o tipo de comportamento do usuário a partir desse primeiro e-mail. Não tá na... A gente tenta entender a partir desse primeiro e-mail. Se o usuário tem interesse em qualquer tipo de informação mais voltadas para recursos humanos, para empreendedorismo, para gestão de negócios, a gente tenta entender com o comportamento do usuário qual é o perfil e qual é realmente a dúvida do cliente. E a partir daí a gente começa a enviar outros tipos de e-mail. Ele entra em outros tipos de segmentação e vai realmente, a gente vai oferecendo os nossos produtos para ele. Então, com os e-mails automáticos, você pode fazer a partir desse comportamento por e-mail ou a partir do comportamento do usuário no site. Então, se o usuário baixou algum tipo de conteúdo, você vai saber qual é que é o relacionamento que ele tem com a gente. Então, tu vai conseguir identificar qual é que é realmente a dor do cliente. Então, o Vanderlei pergunta, isso funciona para todo tipo de produto? Sim. Se o usuário, na verdade, ele se cadastrou no seu site, ou ele é algum cliente, você tem seu contato, você pode... ele tem o interesse de receber produtos de você. Então, se você tem esse interesse, se ele deu a permissão para você receber o e-mail, sim, você pode divulgar isso para ele. O Rodrigo pergunta: o que costuma dar melhor resultado em termos de taxa de abertura, sender, CNPJ ou e-mails em nome de um profissional? Exemplo, comunicação Conta Azul ou Egon da Conta Azul. Então, na verdade, não existe uma receita de bolo, o que funciona melhor. Você tem que começar a testar, fazer vários tipos de testes. Então, às vezes a gente funciona, você pode começar a mandar como o nome da sua empresa e fazer realmente um teste AB, que é dividir a sua base em 50% e 50%, e realmente ver o que teve mais de taxa de abertura. Então, você pode mandar, por exemplo, Conta Azul e colocar o título do seu e-mail ou Egon da Conta Azul. Você pode testar isso durante 1 ou 2 semanas e você consegue identificar qual é que é o perfil do seu público. Se ele vai conseguir se identificar mais com algum e-mail pessoal ou como e-mail da empresa. Então, na verdade, cada mailing ele vai se comportar de alguma maneira. O Kenji, MailChimp também precisa dessa configuração SPF? Sim, todas as ferramentas elas precisam. Então, geralmente, você vai conseguindo identificar isso na parte de ajuda da ferramenta,
você vai ter essa opção de configuração de SPF. Então, basta verificar ali e fazer essa configuração. Com certeza, quando você efetivar essa SPF CNAME DKIM, vai ter uma grande diferença nas taxas de abertura do seu e-mail, porque ele vai começar a cair em caixa de entrada. Então, a Tânia pergunta, essas ferramentas de e-mail possuem autoresponder? Qual é a melhor para isso? Então, autoresponder, pelo que eu entendi, é algum tipo de e-mail automático para, caso o usuário responda esse e-mail. Você pode configurar isso próprio na sua caixa de entrada do seu e-mail. Por exemplo, se você criou contato, @ o nome da sua empresa, você pode configurar algum autoresponder para as pessoas que responderem esse e-mail ou responderem para esse e-mail receber alguma indicação. Por exemplo, você pode configurar que aquela resposta daquele cliente vai ser respondida em até 24 horas ou em até 48 horas. Ou você pode até aplicar um e-mail de boas-vindas ali. Então, fica bem tranquilo. O Vinícius perguntou, ao invés de excluir e-mails que não abrem o e-mail, não é melhor enviar um e-mail de reengajamento? Sim, essa é uma baita de uma estratégia, Vinícius. Isso, você pode, por exemplo, fazer um tipo de segmentação na sua base. Se você já envia e-mails marketing com regularidade, você pode fazer uma segmentação de e-mails que não abrem, usuários que não abrem há mais de 90 dias, ou usuários que não abrem as suas últimas 20 campanhas. Pode pegar um tempo maior e verificar. Se o usuário não abre seu e-mail mais de 90 dias, não tem por que ele estar ali, entendeu? Ou o e-mail dele não é mais ativo, ou o e-mail dele, ou ele não tem mais interesse nos seus produtos. Então, vale sim segmentar e mandar um e-mail de reengajamento para eles. Por exemplo, você pode colocar, sentimos saudades, ou toque, alguém tá aí. Algo bem engraçado em que consiga diferenciar o seu e-mail dos seus e-mails habituais. Então, você pode ver, através do comportamento dele, se teve abertura, se teve clique, ou perguntar nessa peça mesmo se ele quer voltar a receber os seus e-mails. Então, e deixa essa campanha de reengajamento performar por umas 48 horas, e caso o usuário não abra o seu e-mail, você pode excluir da sua base. Então, o que eu digo excluir pode separar ele fora da sua ferramenta, guarda esses contatos, mas retira eles de lá. Porque o que acontece? Você retirando esses usuários da sua base, você vai conseguir aumentar a sua taxa de abertura e vai conseguir ganhar mais relevância para os provedores de e-mail. Então, tendo taxa de abertura alta e cliques altos, você vai ter mais relevância e vai também cair em caixa de entrada, porque você vai ter uma reputação melhor com o provedor de e-mail. A Luciana pergunta, bom dia, alguma dica para aumentar o número de aberturas? Luciana, praticamente essa dúvida do Vinícius é uma boa. Você fazer uma higienização da sua lista, que é usuário que não abre mais de 20 campanhas suas, das últimas 20 campanhas suas, ou usuário que não abre seus e-mails nos últimos 3 meses, você não tem por que mais ter eles ali dentro da sua base, porque você já tentou de todas as maneiras. Vamos dizer que o e-mail marketing de reengajamento, de estamos com saudades, é a bala de prata, é a última vez que você vai tentar. Se o usuário realmente não quiser, não ter um engajamento nesse último e-mail de você, separa essa base e você consegue mais taxa de abertura. Fazendo essa separação, você vai conseguir ter a taxa de abertura mais alta
e ter essa reputação com o provedor de e-mail. Então, o provedor de e-mail vai receber todos os dias o seu e-mail e vai dizer, e vai ver. Ele faz praticamente algumas fatias. Então, a sua base, ela tem X usuários de Gmail, X usuários de Hotmail, X usuários de Yahoo. Então, por exemplo, ele vai conseguir identificar, o Gmail, quando recebe o seu e-mail, ele vai ver, dos 1000 contatos, 250 são do Gmail. Desses 250, qual é a taxa de abertura desse provedor? Então, se a sua taxa de abertura é boa, vamos dizer, boa, que eu digo acima de 12%, o provedor vai te identificar que, poxa, legal, a mensagem dessa empresa, ela é relevante e realmente ela vai permitir que seus e-mails entrem mais. Então, o que acontece muito, às vezes, os provedores, eles, quando sua reputação não está muito legal, sua taxa de abertura naquele provedor está baixa, ele libera desses, por exemplo, 250 e-mails, ele libera 10% dos e-mails na caixa. Então, se tiver uma taxa de abertura boa, ele manda para o restante. Se não, ele acaba nem indo, ou ele cai em caixa de spam, ou ele acaba nem chegando na caixa de e-mail do usuário. Então, por isso que acontece muitas vezes a gente mandar um e-mail, ele chegar um pouco atrasado. Ou chegar, às vezes, quando a reputação do seu e-mail está muito baixa. Já vi e-mails que eu, de algumas empresas que eu peguei, que eu mandava às 7 da manhã e o e-mail chegava na minha caixa de entrada às 11. Então, é a partir disso que você consegue ver esse tipo de reputação. E a Audrey pergunta, a pergunta que eu não quero calar, como sair da caixa de spam depois que já entrou? Aí é que tá, André. Faz essa separação realmente dos usuários que não abrem seus e-mails e faz aquela semana, pega uma semana ou 2 semanas e começa a disparar só para os seus usuários engajados. Os usuários engajados os usuários que abrem sempre seus e-mails. Fazendo esse tipo de separação, você vai conseguir uma taxa de abertura maior. O que vai acontecer? Quando o provedor já te identifica como um mau sender, tu vai ter que provar novamente para ele que a sua mensagem ela é relevante. Então, a partir disso, você vai ganhar, separa 2 semanas e vai mandando só para esses usuários engajados. Sua taxa de abertura vai ficar bem mais alta em termos de percentual, e o seu clique também. Então, você vai mostrar novamente para o provedor que isso é mensagem relevante para os usuários deles. E, além disso, na verdade, essa é uma estratégia básica. Mas existem outros fatores também que fazem você cair em caixa de spam. Foi, por exemplo, a questão das configurações CSPF Name the King, que eu falei. Essa questão de quantos usuários daquele provedor, do seu mailing, estão abrindo realmente os seus e-mails. E também da sua peça. Se a sua peça é muito pesada, sua peça de e-mail é muito pesada, o provedor vai começar a identificar isso através do tamanho daquela mensagem. Então, é uma série de pontuações que o provedor identifica para caracterizar você como spammer. Então, você tem as configurações corretas? 2, você tem uma taxa de abertura alta, pelo menos mediana, nos nossos usuários de provedores? 3, a sua peça é leve, ela é objetiva. Então, por exemplo, se você mandar um e-mail marketing só de imagem, ela tem um peso muito alto e o provedor pode identificar isso.
Então a Sara pergunta: qual seria um prazo considerável bom para serem enviados e-mails marketing? Bom, vai depender do engajamento do próprio usuário. O que você pode fazer? Você pode enviar mais e-mails para as pessoas que abrem mais seus e-mails. Então, por exemplo, faz uma divisão. Usuários que abriram suas últimas 20 campanhas, usuários que abriram as suas últimas 10 campanhas, dos 20 e-mails que você disparou, e os usuários que abriram 5 e-mails dos últimos 20 e-mails que você mandou. Ali você vai conseguir ver realmente quais são os usuários que mais abrem seus e-mails. Então, se o usuário abre mais e-mail, você pode enviar e-mails diários. Se o usuário ele abriu os últimos 10 e-mails dos seus 20, você sabe que ele tem interesse nas suas mensagens, mas ele não abre tanto, ele não abre todas as suas mensagens. Então você pode dividir em um e-mail marketing um dia sim, um dia não. E os usuários que têm menos performance no seu e-mail, você pode mandar com menos frequência, uma vez por semana ou até uma vez a cada 15 dias. Então, isso você pode fazer esse tipo de divisão e você não ser tão chato na hora de enviar o e-mail. Então, manda mais para quem abre mais e manda menos para quem abre menos. Faça essa divisão. Você pode dividir pelas últimas 20 campanhas, pelos últimos e-mails abertos. Isso é bem interessante. O Gabriel pergunta: com essas configurações sugeridas para o disparo dos e-mails, qual porcentagem média ainda cairia no spam? Aqui na empresa temos muitos problemas com isso. Então, na verdade, ele não é uma questão de reputação do seu domínio. Então, você vai ter que começar a disparar e-mails novamente com todas essas regras, com configurações corretas com o seu desenvolvedor, com e-mails bons, mesclados entre HTML, com texto e imagens, ou apenas só textos, e ter essas taxas de abertura maior. Então, não existe um período que você vai conseguir voltar. Você vai ter que melhorar suas taxas a partir dos seus envios. Ou seja, se está caindo em caixa de spam para o usuário, não adianta você ficar disparando e-mails para pessoas que não vão abrir os seus e-mails. Então, faça essa divisão que você vai cair em caixa de entrada novamente. Outra sugestão que é bacana, que é colocar na própria peça de e-mail, para o usuário que abre seus e-mails, para incentivar que ele adicione o seu remetente como um remetente confiável. Se o usuário fizer isso, ele vai começar a cair em caixa de entrada sempre para esse usuário. Então, às vezes, pode colocar isso na própria peça de campanha que você for fazer, ou você faça uma campanha específica nisso. Então, ensinando para o usuário, faça divisão de bases entre usuários de Gmail, usuários de Yahoo e usuários de Hotmail, por exemplo. E manda peças para eles dizendo: adicione o nosso remetente como um remetente confiável. Então, a partir daí, você vai conseguir ganhar mais relevância e começar a voltar a cair em caixa de entrada. O Marcelo, ele pergunta: estou falando de São Paulo, a combinação de informações no corpo da mensagem utilizado, texto mais imagens,
em bitmap pode ser utilizada nesses programas de mailing marketing? Podem sim, você tem a opção de subir um HTML que você fez, ou até criar o próprio HTML dentro da ferramenta. Por exemplo, o MailChimp, ele te dá a opção de utilizar um template deles como base e você ir subindo as suas imagens. Então fica bem tranquilo. O Jefferson me pergunta: bom dia, a partir de quantos e-mails é vantagem criar uma ferramenta de envio interna? Obrigado. Não tem uma receita de bolo, vamos dizer, para isso, Jefferson. Você pode criar uma ferramenta a partir de 100 ou enviar da sua própria caixa de e-mail, ou criar uma caixa de e-mail para e-mails internos. Então, vai também do seu objetivo, se esse e-mail interno que você disparar, você precisa dos resultados, por exemplo, ver a taxa de abertura, ou ver, na verdade, quem abriu esses e-mails e quem clicou nesses e-mails. Ou, se não for de seu interesse, você pode mandar pelo próprio e-mail interno da sua caixa de e-mail mesmo. Felipe, ele pergunta: você comentou que a taxa de abertura de 12% é boa. Fale mais quanto à porcentagem, se é uma taxa boa de spam, abertura e bounce. Bom, na verdade, uma das principais taxas de abertura é você ter, a partir de 10%, de 10 a 15% na taxa média de mercado é considerada uma taxa de abertura excelente. As taxas de entrega, elas têm que ser muito boas. Então, dos seus 100% de e-mails, ele tem que ficar, no mínimo, acima de 95% de entrega. Então, se você tem uma entrega inferior a isso, você tem que rever seu mailing e excluir essas pessoas para que dê essa taxa de entrega maior. São uma das coisas que os provedores geralmente veem também. E questões de taxa de clique, que é o CTR, que ele é a taxa de cliques sobre os enviados, ele, considerado bom, é a partir de 1%. Isso em média de taxa de mercado. Então, se você está com acima de 1% de CTR, já está com uma taxa de cliques muito boa. Bom, então, gente, acho que era isso. Para encerrar, a gente vai deixar essas questões mais explicadas também num post de e-mail. Vocês podem mandar essas perguntas, a gente vai fazer um levantamento e a gente vai mandar um e-mail para vocês depois com todas as suas com essas dúvidas. E você pode acompanhar o conteúdo no blog também, e não se preocupe que a gente vai mandar um e-mail para vocês. Obrigado por participarem. Qualquer dúvida também, vocês podem me contatar.